Eu me chamo Helena e, aos 35 anos, eu era a anomalia silenciosa da família Menezes, a única que não se curvava ao patriarca, Olavo. E exatamente por isso, eu estava prestes a ser publicamente estraçalhada no palco que meu pai mais amava, a mesa do nosso tradicional churrasco gaúcho de domingo, na nossa estância centenária perto de Porto Alegre. Para quem está assistindo e já sentiu o peso do julgamento familiar, eu peço que preste atenção. Se você quer ver como a dignidade, quando cultivada em silêncio, se transforma em uma força capaz de calar a mais alta arrogância, clique no gostei agora e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias, onde a verdadeira força é revelada no momento da maior pressão. Neste momento, o cheiro de carne assada na brasa e o aroma denso do vinho tinto pareciam intoxicar o ar da fazenda, um contraste cruel com a tensão que corria por baixo da toalha de linho engomada. Minha família nunca foi de abraços fáceis ou palavras doces. Éramos uma linhagem de produtores rurais, gaúchos acostumados a tomar decisões duras e a medir o valor das pessoas pelo tamanho da sua terra e pela solidez do seu sotaque. Meu pai, Olavo, era a epítome disso. Um homem grande, de rosto rubro e mãos grossas, que construiu um império no agronegócio, mas que destruiu qualquer resquício de afeto genuíno em nome da aparência. A mesa era gigantesca, feita de madeira rústica, mas polida com o tempo, cercada pelos pilares da nossa hierarquia. À direita de Olavo estava meu irmão, Raul, o filho pródigo, o herdeiro natural, que só herdava dívidas e má gestão. À esquerda, minha mãe, Lúcia, que passara a vida inteira polindo a fachada da família, sempre com um sorriso forçado e olhos que imploravam para que eu não iniciasse uma crise. Espalhados estavam os tios, tias e primos, todos figuras influentes na cidade de Guaíba, observando a cena como se fosse um espetáculo obrigatório. A tradição familiar exigia que, após o último corte de picanha e o terceiro gole de cachaça, o pai fizesse um brinde que, na verdade, era uma revisão de performance dos seus filhos. Raul sempre era aplaudido por alguma aventura nova, mesmo que arriscada, ou por promessas vazias de expansão dos negócios. Eu, Helena, a filha que se recusou a viver na fazenda, que estudou Data Science em São Paulo e montou uma consultoria financeira discreta na capital, era o alvo. O problema é que, desta vez, o ritual tinha um sabor particularmente amargo. Eu sabia que a humilhação seria mais cruel porque o meu pai, sob toda aquela pompa e arrogância, estava no fundo do poço. Olavo havia feito a aposta errada com um grande fundo de investimentos internacionais, um movimento secreto e imprudente que tinha colocado em risco a maior parte do nosso patrimônio familiar. Eu, de longe, através dos meus contatos no mercado financeiro, havia detectado a anomalia e, mais importante, sabia que ele precisava desesperadamente de uma cortina de fumaça. E quem melhor para ser o bode expiatório e a prova de seu insucesso, como pai do que a filha que não se encaixava? O banquete parecia lento. Cada garfada, cada risada alta e forçada dos tios ecoava como um tic-tac. Eu o observei, Olavo, ao centro, limpando a barba com o guardanapo antes de levantar a taça, os olhos fixos em mim com uma maldade contida. Ele se preparava para o discurso que faria todos engolirem a minha suposta falha. Mas ele não sabia que eu não estava apenas esperando a facada. Eu estava calculando a trajetória da sua queda. Eu me recusei a quebrar o contato visual. Por trás do meu olhar sereno, não havia mais dor de rejeição, mas sim a fria e calculada certeza de uma profissional que tinha todas as variáveis do problema mapeadas em sua mente, pronta para executar o plano que havia traçado nos últimos 6 meses, um plano que usava a sua própria arrogância como alavanca. Esse seria o preço da sua lição. A história da minha família é a história de um abismo entre o sucesso público e a miséria privada. Olavo se dedicava à estância, à lida com o gado e a soja, e exigia que a vida de seus filhos fosse um reflexo de sua própria ambição. Raul, meu irmão mais velho, sempre entendeu o roteiro. Ele era o braço forte, o que bebia e falava alto na churrascaria, o que casou com a filha de outro fazendeiro importante. Ele era o rascunho de Olavo, irresponsável nas finanças, mas com a pose perfeita para as fotos de capa das revistas locais. E ele era amado por isso. Eu, por outro lado, sempre fui a espectadora, a leitora compulsiva que preferia a biblioteca em Porto Alegre ao cheiro da terra molhada. Desde a adolescência, quando me recusava a montar a cavalo e pedia livros de economia no Natal, meu pai me via como uma fraqueza, um defeito de fábrica em sua linha de produção de herdeiros.
Lembro-me de quando recebi minha carta de aceitação para uma das melhores universidades de São Paulo. Em vez de orgulho, ele disse: uma faculdade de gente que fala de riqueza, mas nunca tocou nela. Não vai servir para nada aqui na fazenda. Ele me pagou a faculdade, sim, mas como quem paga para se livrar de um problema, com a certeza implícita de que eu voltaria de cabeça baixa, implorando por um emprego que ele me daria por caridade. Mas eu não voltei. Usei a especialização em finanças agronegócios para criar uma consultoria discreta, a Horizonte Investimentos, especializada em identificar fraudes e riscos em grandes corporações do agronegócio. Eu me mantive anônima, trabalhando para fundos internacionais que precisavam de olhos de lince para proteger seus capitais no mercado volátil do Sul. Eu era um fantasma financeiro, invisível para a minha família, mas um nome sussurrado nas salas de reuniões mais fechadas de São Paulo, Nova York e Londres. Essa invisibilidade era a minha armadura. Enquanto isso, a farsa de Raul na estância se tornava insustentável. Ele vendia ativos por baixo do preço, superestimava lucros e, pior, começou a contrair empréstimos de risco, escondendo tudo de Olavo. O meu pai, cego pela adulação ao filho forte e ocupado demais em ser o rei do churrasco, só percebeu a gravidade quando a dívida já era impagável. O colapso final veio há 3 meses, quando ele apostou o último grande ativo da estância em uma operação de câmbio que deu terrivelmente errado, e o fundo de investimentos com quem ele havia se associado de forma obscura começou a cobrar o cheque. A única saída que Olavo vislumbrou foi a venda urgente de uma parte preciosa da terra, a estância Ouro Fino, nosso berço, para cobrir o buraco, mas até esse movimento estava sendo bloqueado por questões legais que ele desconhecia. Quando recebi o e-mail cifrado de um cliente anônimo, que descobri ser um dos credores mais agressivos do meu pai, entendi que o jogo tinha acabado. E pior, Olavo não queria apenas vender. Ele queria que eu estivesse lá para testemunhar sua firmeza em me desprezar. Ele me ligou, o que só acontecia em desastres naturais, ou para me convidar para esses rituais de humilhação. A voz dele era de ferro. Domingo na estância, você virá e vai sentar à mesa como a vergonha que é, para que todos vejam o que acontece quando se rejeita o sangue e o legado. Ele precisava dessa performance pública para reafirmar seu controle, um último ato de megalomania antes da queda que só ele conhecia. O que ele não sabia é que eu já estava em Porto Alegre há 2 semanas, hospedada discretamente no hotel mais antigo da cidade. E eu tinha em mãos não apenas a análise completa do seu desastre, mas o antídoto que ele jamais ousaria pedir. Um plano traçado com precisão matemática, usando o Dr. Elias, um antigo amigo da família e juiz aposentado, como a peça surpresa no meu xadrez de vingança. O ar na sala de jantar estava quase sólido. A longa mesa de peroba estava lotada. Eu usei um blazer cinza chumbo, simples, mas elegantemente cortado, contrastando com o exagero de joias e rendas das tias e a camisa de seda vistosa do meu irmão. Sentei-me no lugar de menor prestígio, estrategicamente entre minha prima Glória, que me olhava com pena forçada, e o Dr. Elias, o juiz aposentado, o único forasteiro de sangue, que meu pai convidava por respeito à sua sabedoria e prestígio na cidade de Tapes, mas que, no fundo, Olavo considerava um intelectual inútil. O Dr. Elias, um homem calvo de olhos extremamente vivos e óculos finos, era a única pessoa na mesa que sabia exatamente o que estava para acontecer. Ele era meu aliado, o mensageiro do meu contra-ataque silencioso. Os tios, como tio Valdomiro e tia Marlene, estavam ao lado, comendo com a boca cheia, mas com ouvidos atentos. Eles esperavam a farra da humilhação, prontos para concordar com Olavo e reafirmar sua própria posição na hierarquia familiar. Eu podia ouvir os cochichos. A Helena sempre foi metida à doutora, disse tia Marlene para tio Valdomiro. Agora vai ouvir o que merece. Deveria ter ficado na estância. Eu mantive meu olhar fixo no talher, comendo metodicamente, sem demonstrar emoção, lembrando-me do meu propósito. Eu estava ali para um sacrifício, sim, mas não o meu. Eu estava ali para forçar a admissão da culpa do meu pai perante toda a família, a única forma de quebrar o ciclo de arrogância que estava destruindo não só ele, mas também o Raul. A chave para a vingança que eu buscava não era apenas o sucesso financeiro, mas a cura de uma dinâmica familiar tóxica. O discurso de Olavo começou com a fanfarra costumeira, um brinde à família e ao legado, mas rapidamente desviou para o terreno da crítica. Ele começou a elogiar Raul, a visão e a coragem do filho, enquanto bebia o vinho tinto como se fosse água.
A voz dele era potente, projetada para a acústica da grande sala. Os primos sorriam. Raul, que mal sabia diferenciar soja transgênica de convencional, inchava o peito com a adulação não merecida. E então, Olavo mudou o foco. Ele começou a falar sobre valores e lealdade à terra. Ele fez uma pausa dramática, a mão pesada na garrafa de vinho, seus olhos cravando nos meus como facas. O silêncio na mesa se tornou absoluto. Todos sabiam que o alvo havia sido encontrado. Olavo, com seu rosto inchado pelo álcool e pela raiva ensaiada, preparou-se para a estocada que ele esperava que me fizesse levantar e fugir em lágrimas, me forçando a deixar a cena para que ele pudesse se vangloriar de sua vitória moral. Minha mãe, Lúcia, apertou o guardanapo em desespero, tentando me dar um olhar mudo de apelo para que eu apenas sorrisse e deixasse passar. Mas eu não pisquei. Eu estava pronta para absorver cada palavra da sua toxicidade. E, então, transformá-la no catalisador da bomba que estava prestes a explodir sobre ele. Olavo levantou a taça de cristal novamente. Seus olhos injetados buscavam a aprovação de cada um dos meus tios, especialmente a de Valdomiro, que sempre competiu secretamente com meu pai. O brinde cerimonial deu lugar ao monólogo da humilhação. A família Menezes sempre valorizou o trabalho honesto e a dedicação à terra. Olavo começou, a voz grave e impostada como a de um pastor. Nós construímos este legado com suor, com o cheiro de feno e a fibra da coragem, não com códigos de computador e teorias vazias. Ele fez a pausa programada, e o silêncio era tão opressor que eu podia ouvir a brasa crepitando na churrasqueira lá fora. E é por isso que, hoje, preciso falar sobre o oposto, sobre a falta de compromisso, sobre aqueles que envergonham o nome que carregam. Ele sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Eu tenho um filho que está na lida, que arrisca, que tenta. E tenho uma filha que fugiu para a cidade grande, para ser o que chamam de analista. A palavra analista saiu com todo o desdém que ele conseguiu. Analista de quê, eu pergunto? De papéis? De teorias? Eu dou o meu dinheiro para ela estudar, ela se forma. E o que ela faz? Ela não administra, não cria, não arrisca. Ela apenas analisa. Vive escondida, com medo da luz do sol e da responsabilidade real. Olavo inclinou o corpo para a frente, apoiando as mãos na mesa, e disparou a frase que se tornaria o título daquele dia. Helena, você é uma vergonha para a nossa linhagem. Você é a prova viva de que se pode dar tudo a um filho, e mesmo assim, ele se recusar a ser o que deve ser. A agressividade da sua voz fez com que tia Marlene soltasse um pequeno arfar. Raul sorriu, vitorioso. Minha mãe, Lúcia, abaixou a cabeça, derrotada pela cena que ela tanto temia. A humilhação era completa, pública e cirurgicamente planejada. Por um breve instante senti o calor subir ao meu rosto, mas era um calor de energia focada, não de raiva ou dor. Era a sensação de um arco que estava no limite de sua tensão, prestes a disparar a flecha. Meus tios começaram a concordar em murmúrios, a beber em aprovação. Valdomiro, com um pedaço de carne na mão, fez um movimento com a cabeça, confirmando a sentença do meu pai. Olavo está certo, ele disse, a voz abafada. Criança que não tem gosto pela terra vira um peso morto. Eu senti o olhar de Olavo, que esperava a minha reação. Lágrimas, súplicas ou a fuga envergonhada. Ele esperava uma filha, mas o que ele tinha na frente era uma predadora que acabara de ser provocada. Eu estava prestes a respirar fundo para dar a minha resposta fria e controlada, para iniciar o meu contra-ataque, quando a voz que Olavo não esperava e que ninguém jamais imaginaria interrompeu o triunfo dele. Não veio de mim, nem de minha mãe, mas do homem calvo sentado ao meu lado, o Dr. Elias. Sua voz não era alta como a de Olavo, mas era cortante, com a autoridade fria e inquestionável de quem proferiu sentenças por 40 anos no tribunal. Olavo, disse o Dr. Elias, sem sequer levantar a taça. Você fala em vergonha, mas parece desconhecer o significado dessa palavra quando aplicada aos seus próprios atos. O problema aqui não é o trabalho da Helena com papéis, mas sim o papel que você desempenhou ao quase destruir o patrimônio desta família. O impacto da voz do doutor. Elias foi físico. Olavo, que estava inflado de triunfo, encolheu-se visivelmente. Ele olhou para Elias com o puro choque de quem tem o roteiro roubado no meio da peça. Nenhum de seus pares
ousaria falar com ele daquela forma, especialmente não na frente dos tios. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado de pânico e pura curiosidade. Os tios pararam de mastigar, os olhos arregalados, movendo-se de Olavo para o juiz aposentado e de volta para mim. Minha mãe, Lúcia, levou as mãos à boca, finalmente assustada com a dimensão do que estava testemunhando. Olavo tentou recuperar o controle, usando a agressividade como defesa imediata. Doutor Elias, o senhor está misturando assuntos que não lhe dizem respeito. Ele vociferou, batendo a mão na mesa com força. Isto é uma conversa familiar, e o senhor não tem ideia do que está falando. O doutor Elias, no entanto, manteve a calma glacial de um magistrado prestes a declarar a sentença. Ele pegou uma garrafa de água mineral, serviu um copo e bebeu um gole, como se estivesse apenas corrigindo um erro factual. Tenho uma ideia muito clara, Olavo. Na verdade, eu tenho todos os dados na minha posse, ele respondeu. Você chama a dedicação da sua filha de vergonha, mas a verdadeira vergonha é a dívida de 37 milhões de reais que você escondeu desta mesa. O rombo que a sua coragem e a má gestão do seu filho corajoso causaram à estância Ouro Fino. O ar sumiu dos pulmões de todos na mesa. 37 milhões de reais. Olavo ficou branco. Raul derrubou o copo de vinho. Os tios, Valdomiro e Marlene, pareciam ter levado um choque. A quantia era assustadora, muito maior do que qualquer boato que circulava. O doutor Elias continuou, com a voz um pouco mais alta agora, garantindo que todos ouvissem a verdade nua e crua. Você perdeu o capital de giro, hipotecou a fazenda e o fundo de investimento Ethel, aquele com quem você pensou ter feito um negócio secreto, estava prestes a executar a garantia. Em menos de 72 horas vocês teriam perdido tudo. Olavo, desesperado, tentou desmentir, mas as palavras saíam como um sussurro. Isso é mentira. Eu estava prestes a resolver. Estava tudo sob controle. Elias riu friamente. Sob controle? Você estava prestes a vender o coração desta estância para um grupo de atravessadores com o intuito de maquiar a sua falência. Uma manobra ilegal que teria condenado toda esta família à ruína fiscal e moral. Ele parou, olhou para mim, e esse foi o meu sinal para entrar na jogada. Eu levantei, calma e silenciosa, a expressão impassível, mas com uma autoridade que nunca usei antes na vida. Olavo, encurralado, me olhou com pavor e ódio. Foi a primeira vez que ele me viu de verdade em 35 anos. Eu não era mais a filha. Eu era a adversária. Eu estava de pé, à cabeceira da mesa, e a força do olhar de todos convergia para mim. Olavo estava sentado, derrotado, parecendo subitamente velho e pequeno. O doutor Elias, com um leve aceno de cabeça, me entregou a palavra. Eu não gritei. Não usei o tom agressivo que meu pai usava. Falei com a clareza e a precisão de quem estava lendo um relatório de resultados, o som da verdade inquestionável. O doutor Elias está certo sobre o colapso e sobre o plano de venda desesperado do meu pai. Ele também está certo sobre a dívida de 37 milhões. No entanto, ele omitiu um pequeno detalhe. Eu fiz uma pausa dramática, sabendo que a retenção daquele momento estava no pico máximo. Ethel Capital não vai executar a garantia da estância. Eles não podem. Porque eu os forcei a vender a dívida. Meu pai Olavo me olhou com incredulidade. Vender? A quem? Ninguém faria isso. A alguém que soubesse exatamente o que estava comprando, eu respondi, olhando para ele com uma frieza que nem eu sabia que possuía. Alguém que não era apenas um analista de papéis, como o senhor fez questão de frisar publicamente. Nos últimos 10 anos, meu pai, eu não fugi da responsabilidade. Eu estava construindo a minha própria força. Eu sou a fundadora e a CEO da Horizonte Investimentos, a consultoria que o senhor desprezou. E foi através de um fundo de fachada da Horizonte que eu exerci minha vingança. Eu observei o choque de Raul, que começou a suar frio. Ele finalmente percebeu que sua irmãzinha inútil era a única salvação e, ao mesmo tempo, a destruidora de seu trono. A sua humilhação pública, pai, foi a última variável que eu precisava. Eu sabia que o senhor precisava de uma vergonha para justificar sua raiva. Eu lhe dei a vergonha para, em troca, lhe dar a sua salvação. Eu revelei o checkmate. Eu não apenas comprei a dívida com desconto,
forçando o fundo Ethel a aceitar a negociação para evitar que eu expusesse suas próprias falhas operacionais. Mas também comprei as cotas de investimento que o Raul havia negociado de forma ilegal, revertendo o risco do patrimônio principal. Todo o risco foi neutralizado, e a estância Ouro Fino está segura. Está segura nas minhas mãos. A reação da mesa foi um misto de fúria e admiração. Tio Valdomiro deixou cair o garfo. Minha tia Marlene estava pálida. Meu pai tentou se levantar novamente, mas Dr. Elias colocou a mão gentilmente em seu ombro, um peso de autoridade que o manteve na cadeira. Olavo estava sendo forçado a encarar o fato de que a filha que ele chamou de vergonha era a única razão pela qual ele ainda tinha a sua honra e sua propriedade. Eu continuei, minha voz um aço polido. A vingança não era ver o senhor falir, pai. Isso teria arruinado a todos nós. A vingança era forçar o senhor a ver que a sua arrogância destruiu tudo e que a sua vergonha foi quem o salvou. Eu usei a minha inteligência que o senhor ridicularizou para desmantelar a sua incompetência que o senhor celebrou. A mesa estava em um estado de catarse silenciosa, testemunhando uma transferência de poder que valia mais do que todo o gado e toda a soja do Rio Grande do Sul. Eu os fiz engolir a minha vergonha e a dele de uma só vez. A revelação teve o efeito de um raio caindo no centro da mesa. Olavo não gritou mais. Ele estava em choque catatônico. Sua face, antes rubra de raiva, agora estava cinza. O silêncio da mesa foi quebrado pelos tios, que, sempre pragmáticos, começaram a cochichar freneticamente sobre as implicações financeiras. A dívida foi comprada? E a estância está segura? Perguntou Valdomiro, a voz embargada pela ganância e pelo medo. Sim, tio Valdomiro, eu respondi. Minha voz era a única que soava clara no ambiente. A transação foi finalizada há 48 horas, e os ativos da estância Ouro Fino estão formalmente protegidos por um fundo de investimento que eu controlo. Legalmente, o senhor Olavo e o Raul não têm mais a autonomia de arriscar este patrimônio novamente. Eu estava garantindo que o buraco fosse fechado e que o risco de repetição fosse nulo. Olavo finalmente encontrou a voz, um ruído rouco. O que você quer, Helena? Você me humilhou, tirou o meu controle, vai me chantagear, vai tomar a fazenda. Ele via a minha ação como uma traição, a derradeira prova de que eu era a filha ingrata. E foi nesse momento que eu revelei a verdadeira profundidade da minha manobra, algo que ele, na sua mentalidade de confronto, jamais poderia prever. Eu não quero tomar a fazenda, pai. Eu quero que ela prospere. E eu não quero humilhá-lo. Quero que o senhor olhe para o Raul e para o seu próprio reflexo no espelho e entenda por que chegamos a este ponto. Eu dei a ele o último gole de veneno, seguido da dose de cura. O plano é o seguinte: eu paguei a dívida. Legalmente, a propriedade está segura, mas sob a minha gerência estratégica a partir de agora. O senhor será nomeado presidente emérito, um título de honra que lhe permite manter sua posição social, mas sem poder de decisão operacional. Raul, que foi tão imprudente, terá que trabalhar como um estagiário, sob a minha supervisão, aprendendo contabilidade e gestão financeira de risco do zero, para que um dia ele realmente mereça o título de sucessor. A vingança de Helena não era a ruína total, mas a reforma forçada, uma humilhação estratégica que visava um bem maior: salvar o nome e a alma da família da arrogância do patriarca e da irresponsabilidade do herdeiro. Olavo estava prestes a explodir em fúria, mas eu me inclinei, olhando nos seus olhos, e disse a última frase que selaria o destino daquela cena. O senhor me chamou de vergonha hoje, pois a sua vida, a partir de agora, é salva pela sua vergonha. A única coisa que eu exijo em troca de manter o seu nome e seu status é a sua aceitação pública da minha condição. Não para mim, mas para mostrar a todos nesta mesa que a inteligência e a prudência, que o senhor desprezou, têm o poder de salvar o legado que a sua força bruta quase destruiu. O silêncio pairou. O jogo tinha mudado. A força bruta havia sido subjugada pela mente. A tensão era palpável. Olavo não conseguia falar, preso entre a fúria da humilhação e o alívio esmagador da salvação. Ele pisava no acelerador do orgulho, mas via à sua frente o abismo financeiro que eu, a analista inútil, havia fechado. Minha mãe Lúcia foi a primeira a reagir, não com palavras, mas com um soluço silencioso. Ela se levantou e veio até mim, me abraçando com uma força que nunca havia demonstrado antes. Não era um abraço de alegria, mas de libertação do segredo e do peso de anos de convivência com a arrogância.
Obrigada, minha filha, ela murmurou em meu ouvido. Obrigada por nos libertar do peso do Olavo. Seu gesto quebrou a rigidez da mesa. Os tios, vendo que a estância estava afinal salva, e mais importante, nas mãos de alguém competente, começaram a me dirigir olhares de cautelosa admiração. A ganância e o medo se misturaram em Valdomiro, que foi o primeiro a tentar se aproximar. Helena, minha sobrinha, você sempre foi a mais inteligente. Sabia que aquele curso de São Paulo daria certo. A hipocrisia dele era notória, mas eu sorri friamente. Tio, o meu trabalho é baseado em números. No futuro, vou lhe mostrar os relatórios de gestão da estância mensalmente. Era o meu jeito de dizer. Não tente me manipular. Eu controlo a informação. Mas o foco estava no meu pai. Olavo, depois de um longo minuto, que pareceu uma eternidade, finalmente reagiu. Ele se levantou, cambaleante, apoiando as mãos na mesa. Ele olhou para Raul, que estava completamente destroçado, e depois para mim. O ódio em seus olhos estava diminuindo, sendo substituído por uma expressão que eu nunca tinha visto. Vergonha genuína. Ele tossiu, pigarreou, e, para o espanto de todos, começou a falar. Mas sua voz não era mais de comando. Era de um homem derrotado. Eu cometi erros. Erros graves. O peso da estância me cegou. Eu pensei que a força bastava. Eu errei ao desprezar a sua inteligência, Helena. A voz falhou. Eu errei ao chamar você de vergonha. A vergonha era a minha má gestão, a minha cegueira. Era o que eu precisava. A confissão pública da sua falha, não apenas para mim, mas para todos os pilares da família. Olavo, que viveu para a imagem, estava se despindo dela. Aquele momento não era o fim da vingança. Era o começo de um novo caminho, onde a verdade, por mais agressiva que fosse, traria a possibilidade de um futuro. Eu caminhei até ele, não como vencedora, mas como filha. Obrigada, pai. Essa é a única coisa que eu precisava ouvir. Ele me olhou, e eu vi o medo de ser destituído. Mas eu tinha um plano para ele e para Raul, um caminho difícil, mas honroso, de volta ao convívio funcional. Olavo aceitou as minhas condições. O título de presidente emérito foi menos uma honra e mais uma camisa de força, mas era um reconhecimento social que preservava sua dignidade. Raul, chocado com a dimensão do seu fracasso e confrontado com a perda total de sua irresponsabilidade, não teve escolha senão aceitar o estágio sob minha tutela. O inesperado daquela cena de humilhação pública e vingança cirúrgica começou a dar frutos de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. O resultado não foi a separação familiar, como muitos esperavam, mas uma reorganização dolorosa, porém necessária, das prioridades e dos afetos. A partir daquela semana, a estância Ouro Fino começou a operar sob nova gestão, a minha. Eu me mudei de Porto Alegre para uma casa modesta na fazenda, equilibrando o trabalho da consultoria com a reestruturação do negócio familiar. Raul, de início ressentido e arrogante, aos poucos, foi se transformando. O trabalho duro e os resultados mensuráveis, algo novo em sua vida, começaram a lhe dar um senso de valor próprio, que a adulação do pai jamais lhe havia proporcionado. Ele começou a gostar de entender as planilhas, de prever os riscos, de atuar com inteligência, e não apenas com bravata. Meu pai, Olavo, ainda mantinha a pose de patriarca, mas agora era um patriarca humilde, que passou a me pedir conselhos, em vez de me dar ordens. Sua recompensa veio quando, 6 meses depois, durante um almoço na estância que não era mais um palco, ele se levantou com a taça de vinho na mão e, em vez de elogiar o gado, elogiou a precisão de um relatório de risco que eu havia preparado. Ele olhou para mim com um sorriso sincero e disse: Helena, você fez mais pela honra desta família do que eu fiz em 40 anos. Eu te amo, minha filha. E eu estava errado. Não houve mais a palavra vergonha. A vingança, que eu havia arquitetado com frieza de analista, havia se transformado em um ato de salvação, forçando meu pai a ver o seu valor e o valor da inteligência, e forçando Raul a encontrar a sua verdadeira vocação. O perdão não foi um momento de fraqueza, mas o reconhecimento mútuo de que só através da verdade e do choque era possível quebrar o ciclo de toxicidade. O final inesperado da minha vingança foi uma família que, pela primeira vez em minha vida, estava genuinamente unida pelo respeito e não pelo medo. Eu não obtive a riqueza da estância.
eu obtive a família de volta. E isso não tem preço. Se esta história de reviravolta e superação te tocou, não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma jornada como esta. E eu gostaria muito de saber, na sua opinião, a minha vingança, que resultou na salvação da família, foi mais um ato de crueldade necessária ou de amor incondicional? Deixe sua resposta nos comentários.